esse direito foi a lei de Micael. Quem me deu esse direito foi a lei de Micael. Me ajude, ó santas almas, lá do cruzeiro divino. Quem vos chama é Pai Guiné, quem ordena é Micael. Quem vos chama é Pai Guiné, quem ordena é Micael. Me guardai nos quatro cantos da minha gira de fé, quem clareia meu congá é a luz de Oxalá. Estamos aqui com Cássio de Almeida, mestre Arapitã. E de onde vem Cássio de Almeida e mestre Arapitã? Bom, primeiramente, muito prazer, é um prazer imenso recebê-los, né? Receber aqui na nossa casa o Templo Estrela de Aruanda. Eu, como o Cássio disse, eu me chamo Cássio de Almeida, sou conhecido no santo como mestre Arapitã, né? Sou dirigente aqui da casa e é maravilhoso receber vocês, até mesmo para poder conversar um pouquinho. O meu nome, Mestre Arapitã, vem tanto da tradição da Umbanda Esotérica Raiz de Guiné. Todas as vezes que nós recebemos nossos processos iniciáticos, todas as nossas consagrações, nós recebemos um nome que nós consideramos como o nosso nome espiritual, né? Um nome que leva as nossas forças dentro da nossa missão, dentro das tradições da Umbanda. E perguntando qual é o seu caminho dentro desse templo, há quanto tempo existe, como que tem se estruturado o Templo Estrela de Aruanda? O Templo Estrela de Aruanda ele foi fundado em 2014, em agosto de 2014, então aí vem quase 12 anos de casa, de terreiro, né? Eu iniciei os meus processos na Umbanda no início de 2010, mais ou menos, logo que eu fui desligado do seminário, eu tive esse contato, né? Busquei essa ajuda junto a um mestre da Umbanda Esotérica, na época da Iniciática, né? Que é uma das vertentes dentro da Umbanda Esotérica, e aí eu comecei a galgar os meus processos iniciáticos dentro da Umbanda Raiz de Guiné na época de 2010. E o que significa ser um dirigente, né, espiritual hoje, aqui no Templo de Aruanda, né, essa missão tão linda, né, o que é ser um dirigente espiritual? É interessante a pergunta, porque quando a gente vai pensar em todo o contexto de como é ser um dirigente, é muito além. E é muito interessante porque quando nós temos aquela visão de dirigente, a gente tem uma visão, às vezes, de um perfeccionismo, de que o dirigente não passa por problemas ou até mesmo dúvidas e algumas questões. Mas o ser um dirigente é entender que eu posso vencer as minhas mazelas, os meus desafios, e assim eu posso auxiliar outras pessoas a buscar esse caminho. A espiritualidade ela nunca vai ser um caminho só de flores, ela vai ter também as suas dificuldades, ela vai ter também os seus desafios, e esse desafio nos mostra que é a gente buscar essa espiritualização, buscar a doutrina religiosa e entender que nós estamos em constante evolução espiritual e auxiliando outras pessoas, obviamente, também dentro desse processo. É o caminhar e trazer outras pessoas também junto consigo. Muito bem, e o que a Umbanda ensinou durante todo esse tempo ao senhor, né, como ser um ser humano e sobre o ser humano? É muito interessante porque a Umbanda, a primazia de todas as coisas que me ensinou é o acolhimento e o amor. É a gente entender que as pessoas, elas precisam ser acolhidas, elas precisam receber amor. E é muito interessante porque foi o que eu precisei na época e o que eu recebi na época. Então isso me mostra cada dia mais que nós estamos num processo no qual nós vamos caminhando espiritualmente
busca que o amor é primordial, o acolhimento é extremamente importante e a caridade é a divindade dentro de todo esse processo. É entendermos que nós trabalhamos pelo amor, trabalhamos pelo acolhimento e trabalhamos primazia pela caridade dentro dos processos religiosos. Muito bem, falando de tudo isso, nós estamos aqui dentro do templo, né? Gostaria que você nos guiasse aqui pelo Congá, nos explicasse, né, o que é cada sinal, cada simbologia, né? O que a gente às vezes pode falar de simbologia, mas tem um significado dentro da religião. Né, gostaria que você nos guiasse, né, aqui dentro do templo, né, sobre os detalhes do templo, aquilo que pode ser mostrado para a sociedade, para as pessoas, para que as pessoas possam desmistificar o que é a Umbanda. Nós estamos aqui no Congá, né, nosso Congá. Nós temos o que nós entendemos como Congá é o nosso espaço sagrado, né, é onde nós estamos ali buscando o contato religioso, buscando os aprendizados da doutrina da Umbanda. E aí, mais que nunca, né, nós temos aqui os nossos, vamos colocar aí talvez como elementos da natureza, elementos naturais, elementos que lembram, né, das forças da espiritualidade, da força dos elementares, da força mais ainda dos orixás. E é uma coisa importante, porque quando nós estamos falando de orixá, nós estamos falando de divindades, né? Essas divindades, elas são o quê? São essência da natureza, é a força da natureza, é sabermos que cada elemento que nós temos dentro do Congá, em cima do Congá, nós estamos evocando, né? Estamos trazendo a força da natureza. Então, quando nós estamos com as pedras, os minerais, os líquidos e tudo mais, nós estamos evocando a força espiritual a essência, né? Vamos colocar a essência dos orixás. E aí, trazendo essa força para dentro de nós, obviamente, pela força da natureza, pelo contato espiritual com os mentores espirituais e cada vez mais trazendo isso, internalizando, né? Que faz parte isso também do nosso processo de espiritualização. Então, quando nós entendemos que o Congá, ele é o nosso ponto de força, do qual nós evocamos a energia dos orixás e dos nossos mentores espirituais, obviamente nós estamos internalizando isso e trabalhando também junto com o nosso crescimento espiritual. Muito bem, né, esclarecendo isso aqui. As linhas espirituais, né, organização e fundamento, né, poderia esclarecer para nós, né, uma explicação didática. Eu sei que o mestre e a professor também conseguem nos passar, né, essas informações de maneira bastante clara. Hoje a Umbanda, ela acaba tendo uma mistura muito grande quando nós estamos falando aí de entendimento, de linhas e fundamentos, né? Mas a Umbanda, ela é aquela religião que busca dentro dos seus processos, dentro da sua doutrina, uma evolução espiritual. Dentro desse processo de evolução espiritual, nós temos 3 arquétipos, né? O que são esses arquétipos? São as personas. Vem mesmo do arqué do grego, né? Quando a gente coloca lá que aqui é a persona. Então, nós temos 3 arquétipos, que é criança, caboclo, preto velho. Então, dentro da Umbanda esotérica, nós entendemos que essas são as únicas linhas, de fato, da Umbanda. Por quê? Porque através dos espíritos, né, através dos mentores espirituais, de criança, nós aprendemos o que é o amor e a pureza. Né? O que é esse amor? É a gente amar pelo simples fato de amar. Eu adoro essa frase, para que a gente possa entender o que é o amor, o que é a pureza. E a pureza, ela não está no ato de se eu peco ou não peco somente. Ela está no ato do que meu coração de fato tem. Do que eu busco a espiritualidade, o que eu trago para a espiritualidade. E aí nós temos o segundo arquétipo, né, que seria a segunda forma de manifestar, que são os caboclos da Umbanda. Os caboclos, eles representam o movimento, a simplicidade e a força. Dentro da característica, dentro do aspecto do índio, é aquilo que nós temos como movimento, como força. É eu entender que aquilo que eu vou, que eu desejo para a minha vida, eu preciso ir atrás, eu vou mostrar, eu vou trazer esse movimento para a minha vida. E aí nós temos o último, que é o entardecer da vida, que são os Iorimás, os pretos velhos, as pretas velhas, que representa a humildade e a sabedoria. É entendermos que dentro desse processo espiritual eu preciso ter humildade e sabedoria para lidar com todas as coisas.
E gosto sempre de frisar que sabedoria dentro da Umbanda, ela não é somente uma faculdade, ela não é eu ir atrás somente de instrução de uma instituição educacional. É eu entender que o experiencial, aquilo que a vida trouxe de experiência para mim, também traz essa sabedoria, né? Eu chamo de sabedoria experiencial, que é aquilo que a gente vai vivendo a cada dia, as nossas dores, e isso traz humildade para nós também. É nós sabermos que nós também sofremos, que nós também passamos por desafios, que nós também temos que vencer esses desafios. Então, dentro desses arquétipos de criança, caboclo, preto velho, a Umbanda mostra um processo de evolução, do qual eu busco o amor, eu busco o movimento, eu busco a sabedoria e a humildade para nós. Então, são as principais arquétipos, formas de manifestar. E dentro dessa forma, nós temos o que nós conhecemos como a linha dos orixás, né? Que é Oxalá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Iorimá, Iori e Iemanjá, que esses mentores espirituais ele vem através dessas linhas dos orixás. E uma coisa interessante que eu notei que tem 7 pontos ali, né, no Congá, né? Poderia desvendar para nós ali? É possível falar sobre eles? O que são? São forças da natureza, né? São forças que ele traz para a gente. Da mesma forma que a gente tem as nossas simbologias com os orixás, nós temos a evocação dessas energias para o nosso Congá, né? Então ele está muito ligado também aos processos, aos orixás, né? Diretamente, como eu disse no começo, que são a força, né? Que são divindades que traz essas energias espirituais para a gente. Nós temos isso também representado dentro do nosso Congá. Maravilha. E assim, aproveitando que nós estamos aqui dentro do templo ainda, antes de falarmos de encantaria, né? Eu vou perguntando aqui, porque a gente vê, tem algumas imagens aqui, estamos vendo, tem alguns chapéus aqui do outro lado, né? Vamos virar aqui, né? O que esses chapéus, né, querem dizer aqui? São dos filhos? Como que é? Na verdade, o que acontece? São dentro da encantaria, isso já faz parte da encantaria, existem alguns materiais de trabalhos, né? Então, dentro desses materiais de trabalhos, os chapéus, né, eles fazem também parte dentro desse processo. Então, nós temos aqui chapéus de baianos, chapéu de boiadeiros, de mestres, né, dentro do processo da encantaria. Então, faz parte de algum desses materiais de trabalho, como a gente pode ver também na encantaria. Podemos trazer, né, os nossos assentamentos da encantaria ficam aqui em uma outra parte. Então, dentro dessa tradição, nós temos um outro culto, né, que já não é um culto da Umbanda, propriamente dito. Nós cultuamos a Babassueira, né, que faz parte do processo da encantaria, dos mestres, das mestras, né? Pode chegar mais um pouquinho perto. Então, dentro desse processo, os chapéus eles fazem parte da encantaria em si, né? Não diretamente a Umbanda. Então, nós fazemos na nossa casa, nós temos ritos de Umbanda e nós temos ritos de encantaria, né? Que faz parte daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós cultuamos, mas são ritos diferentes, né? Não fazem parte da mesma ritualização. Então nós temos o rito de Umbanda, que nós fazemos dentro do Congá, e nós temos os ritos de encantaria Babassueira, né, que é a linha de Babassueira, que nós fazemos aqui dentro desse assentamento, aqui nessa partezinha do nosso Congá. Muito bem, mas gostaria que você explicasse um pouquinho mais, né, sobre, né, o que é a encantaria. A gente falava em off, né, o que era a encantaria, mas vamos falar um pouquinho o que é a encantaria, como que funciona, porque lá é uma coisa que é outra situação, né, para ser bem didático, para esclarecer. Eu também não conheço, mas gostaria muito de conhecer, né, sobre o que é a encantaria. A encantaria ela é uma religião também, é uma doutrina dentro como a Umbanda, né? Quando a gente fala em encantaria, é um pouco genérico, ele é aberto, né? Da mesma forma que na Umbanda nós temos ali Umbanda branca, Umbanda molocô, Umbanda mista, né? Umbanda esotérica, que é o que nossa casa segue. Nós temos a encantaria, nós temos a Jurema sagrada, o Terecô, nós temos Babassueira, que é a doutrina que nós seguimos aqui. Então a encantaria, ela cultua mestres
de uma forma, a gente muito impopular conhece como os mestres que não passaram pelo processo de morte, né? Então eles se encantaram, são espíritos mentores que eles fazem parte de uma forma muito ligada aos elementares, à natureza, de uma forma muito geral. Então os encantados, eles são mentores espirituais também, de uma forma mais generalista, talvez, a gente colocar. Nós também temos dentro da encantaria, da mesma forma que eu falei que a Umbanda tem as suas 3 formas de manifestação, que são criança, caboclo, preto velho, a encantaria também possui a sua, que é o seu processo de evolução, que nós temos os marinheiros, os baianos e os boiadeiros. Então é um processo também de evolução espiritual dentro de uma outra doutrina, dentro de um outro processo que nós entendemos também como uma forma religiosa, como uma forma de manifestar. Então a encantaria, ela é também um culto, né? Tanto à natureza, quanto aos mestres, quanto às forças, né? Que possam trazer para a gente, tanto em processos espirituais, como também as energias de evolução que nós estamos tanto buscando, né? Nós falamos tanto dos processos espiritualistas que nós buscamos uma evolução espiritual, nós buscamos uma força, e como nós fazemos isso, nós aqui já estamos mostrando 2 formas de se fazer, né, talvez. Como é bom falar sobre esse assunto, né? E aí, você falou dessa questão do espiritual, acho que nós vamos a pergunta mais específica um pouquinho, né? Qual que é a função, né, espiritual, né, e a diferença entre a crença popular e a crença real, no caso? Aí a gente precisa separar. Nós estamos falando da Umbanda ou da encantaria? Da encantaria, né? No caso, né? Da encantaria. Nós temos que entender o seguinte, a crença, nós estamos muito, isso é uma pergunta muito boa, porque nós vivemos um momento do qual as pessoas é muito imediatista. Então acaba querendo buscar e talvez ali em algum ponto, né, entender, e nós devemos deixar de trazer isso, que achar que a religião também é um balcão de negócio, né, que eu só vou ali quando eu tô com algum problema ou alguma coisa para resolver imediatamente, porque a crença ela não precisa ser dessa forma. A espiritualização ela não precisa ser dessa forma. Ela é um processo espiritual, como eu disse, né? Então você vai buscar o seu encontro, você vai entender a sua espiritualidade, você vai buscar essa religião, né? Essa doutrina, essa crença, para que você possa também se moldar, para que você também possa buscar o processo do qual vai te fazer uma pessoa melhor. Eu acredito que seja essa forma. E não somente num processo de fazer mal para outra pessoa, ou simplesmente trazer para perto de mim aquela pessoa que não deseja estar comigo. Então a gente entender. Acho que é primordial que nós devemos separar muito desse processo de crença popular e crença real, vamos colocar, da religião, é a gente entender o que a gente quer da religião. A religião de Umbanda, a encantaria, a quimbanda, ela não é um processo para que você só resolva todos os problemas imediatos. É que você deve buscar dentro dessas tradições, dentro do candomblé, dentro das religiões espiritualistas de uma forma geral, é a gente entender que nós estamos buscando ali uma melhoria nossa, uma figura ou um aspecto melhor nosso. Todos nós podemos ser um pouquinho melhor a cada dia. Então a religião ela precisa trazer isso para nós. Buscar esse processo de melhoria interna e automaticamente nos auxiliar dentro do processo da espiritualização. Ok, o assunto sobre encantaria, né? Acho que tinha também sobre o oráculo, né? A gente pode... O que acontece? Os oráculos... Eles... Para que serve, né? Como são utilizados, assim? A gente precisa entender que, na verdade, oráculos são diversos, né? A gente tem diversos oráculos, né? A nossa casa, nós temos a tradição que faz parte do jogo de búzios, né? O jogo dos Iquins. Talvez ali a gente pode até colocar como o culto a Ifá, né? O que é Ifá? Ifá é o orixá que está ligado ao oráculo, né? O senhor Orumilá, traz ali os aspectos oraculares. Então, dentro dessa tradição, nós temos o jogo de búzios, nós temos o tarô, que também é um dos oráculos, e ele é, na verdade, principalmente os búzios, vou focar mais nessa parte, que ele é o que? É no momento do qual a gente busca dentro
dos aspectos filosóficos e religiosos, obviamente, de doutrina, ele está ligado aos aspectos do culto à nação. Então, o que é o culto à nação? O culto à nação é aquilo que nós trazemos de mais essencial dentro da matriz africana. Então, os búzios, né, os oráculos, vamos colocar, ele está ligado diretamente ao culto à nação. Não somente ao candomblé, vamos colocar assim, né, que acaba sendo muito mais natural, né? As pessoas, quando fala de búzio, já pensa no candomblé. Mas não, é o culto à nação. Então, dentro desse processo, nossa casa também faz o jogo, né? Nós temos fazemos o jogo dos búzios ligado aos processos do culto à nação, ao culto de Ifá, né? Culto de Orumilá, ao culto de a gente entender que esses processos filosóficos traz instruções para a gente. Da mesma forma que eu disse, né, estava falando em relação à Umbanda e à Encantaria, que fala sobre o processo de melhoria, o Ifá traz isso para nós. Traz essa ideia de buscarmos, né, estar ligado ao astral, estar ligado ao orixá, entender o que o orixá possa nos trazer de força, de luz, de orientação, né, para que a gente possa lidar também com as diversidades do dia a dia, né? E aí uma pergunta é sobre o seguinte, né, a relação com orientação espiritual e não espetáculo, né, a partir do oráculo. Infelizmente as pessoas ainda buscam o oráculo não somente por essa orientação, né? Busca quando está em algum caos, né? E a maioria das vezes é isso. Infelizmente não cabe somente o oráculo, né? A Umbanda, a Encantaria busca mais nesse processo de desespero. Mas na verdade o correto seria a gente buscar também orientação, né? Às vezes vou ter um emprego, receber uma proposta de mudança, receber talvez estamos começando o ano, né, 2026 aí, uma orientação de como lidar talvez aí com o meu ano. Não preciso de algumas coisas ali, talvez, para eu entender algumas coisas, até ligado à espiritualidade. Então, o oráculo, ele pode ser essa força para as pessoas, do qual busca orientação também, busca orientação para crescimento, busca orientação para guiar, né? Emprego, tantas coisas materiais também, mas quanto espirituais. Então, o oráculo, ele está ligado, como eu disse, sobre um processo filosófico, né? De um entendimento, talvez de orientação, de ligar, né? Estarmos ligados com essa força da natureza, né? Com essa força do movimento, que são os orixás e tudo mais, porque tudo para nós é orixá, né? Então nós estamos aqui na frente da colônia, né? Da erva, entender que essa colônia ela tem a essência da natureza, então tudo que a gente tem, o vento, as forças, está ligado ao astral superior. Entender que não somente dentro do templo, não somente no assentamento, nós estamos ligados aos processos espirituais. Nós estamos ligados aos processos espirituais no nosso dia a dia, no nosso dormir, no nosso acordar, no nosso contato no emprego, nosso contato com o nosso companheira, amoroso. Então, tudo isso faz parte do processo de espiritualização. Então, o oráculo ele pode auxiliar nesse processo de orientá-los, né? De trazer essa força de como saber, como guiar, como processar as coisas. Também na dificuldade, né? Não quero dizer que deva só, mas o problema é quando é só na dificuldade, né? Pode ser também no dia a dia, pode ser naquele contato espiritual que eu desejo ter. Mestre, e falando sobre a orientação do oráculo, né, muita gente às vezes tem um preconceito, alguma coisa nesse sentido, que o oráculo ali, essa coisa é uma adivinhação. Não é adivinhação, é orientação. Orientação. A gente primeiro precisa entender que nós estamos ali conversando com os orixás, né? Através do Ifá, através do oráculo, Exu nos traz a mensagem, né? Exu é o mensageiro, Exu é aquele que traz a força, traz a mensagem. Em algumas tradições ele é chamado como Enugbarajó, né? O que é Enugbarajó? Enugbarajó significa boca coletiva, é ele que leva as nossas orações, é ele que traz a resposta das nossas orientações. Por isso que ele deve ser tão cultuado, né? Porque é ele que traz, ele é o guardião das encruzilhadas. Então, o oráculo ele não é uma somente, né? Não é um processo do qual eu gosto até de, talvez seja um pouco pejorativo, mas é uma das brincadeiras que às vezes eu faço.
o tabuleiro ele não é uma TV, né, do qual a gente vai ligar ali e vai aparecer tudo aquilo que a gente fez no verão passado. Não é isso que a gente busca, não é isso que é o entendimento. Ele é através do contato e da permissão dos nossos ancestrais, obviamente. Todas as vezes que nós vamos iniciar um jogo de Ifá, nós pedimos autorização, pedimos agô para os nossos ancestrais, tanto o ancestral do nosso consulente quanto os nossos ancestrais, para que ele nos autorize esse contato. Então, na verdade, não é uma desviação, né, gente? Ele é um contato espiritual também dentro das filosofias do culto à nação, do culto à Ifá. Maravilha. Você falou um pouco sobre as ervas, né? E mostrou a colônia aqui. Eu vi que tem bastante plantas aqui, né? Antes da gente entrar no próximo tópico, aqui no próximo assunto, você poderia falar um pouquinho sobre essas plantas, tal? Não sei se é possível falar sobre elas, para que serve, né? Claro que tem todo um preparo para ser utilizado, não é assim, né? Então, na verdade, assim, aqui naturalmente nós temos a colônia. A colônia é uma erva que ela está ligado a Xangô e a Iemanjá, né? Então, algumas tradições, até é muito interessante, quando as pessoas fazem garrafada e tudo mais, ela é uma erva que ela acalma a gente. Então, pessoas que têm problema cardíaco, pessoas que têm, às vezes, um problema talvez de muita ansiedade e tudo mais, tomar um chá de colônia é muito bom, para trazer essa tranquilidade, talvez esse equilíbrio, né? Porque está ligado a Xangô, está ligado ao nosso chakra cardíaco. Nós temos ali a espada de Ogum, que é essa espada aqui, e aí nós espada de Santa Bárbara, né, ou espada de Ansan. São ervas também que ela está muito ligada à proteção, à renovação. E é muito interessante que as ervas, as pessoas sempre, a espada, né, principalmente as pessoas deixam só fora de casa, como acreditando que é só para proteção, mas ela faz até renovação do ar do ambiente. Então ela pode até ficar dentro de casa, talvez dentro da sala, dentro do quarto e tudo mais. Nós temos ali atrás o pinhão roxo, que é uma erva que ela está ligada também ao processo de limpeza, né? Limpeza astral e tudo mais. Então traz ali uma força para a gente também, talvez para afastar alguns espíritos negativos, vamos colocar aqui. Nós temos aqui o manacá, e o manacá, lembra que eu falei que a encantaria está ligado ao espírito da natureza, né, os elementares e tudo mais. Então, dentro dos processos, nós temos as cidades, né? Então, cidades espirituais. E o manacá está ligado na Umbanda a Iemanjá, né? Então, traz esses processos. Às vezes a gente está precisando ali de uma força mental para lidar com algumas coisas. Muito bom a gente tomar banho de manacá. Guiné é uma erva fantástica. Ela, além de estar ligado a processo de renovação espiritual também, porque ela está ligada ao Oxalá, mas ela também é uma erva que tira, né? Uma erva dito popular, vamos colocar, uma erva descarga, né? Uma erva também que tira as nossas energias negativas, né? E aí nós temos aqui, nós temos algumas, nós temos a Amora está ligado a Iori. Aí temos a espada novamente, temos quebra-demanda e temos outras aí espalhadas também aí pelo quintal. Muito bem. Já está chegando mais gente aqui, né? E agora vamos bater um outro papo aqui, falando, né, já falamos das ervas aqui, sobre as diferenças, né, entre Umbanda, Quimbanda e esoterismo, né? Você é um estudioso da prática religiosa, né, um conhecedor também, né? O que é cada uma, né? O que é Umbanda esotérica, o que é Quimbanda, né? E o que difere entre elas, né? O Candomblé a gente já bateu o papo em outros, né, em outros momentos, pode ver o vídeo, tá disponível aí falando, né? Mas sobre essas três. Bom que assiste os outros também. Mas é interessante quando a gente fala de Umbanda e encantaria, porque talvez alguns ditados traz a Quimbanda como uma forma muito negativa, né? Como se fosse uma coisa muito pejorativa, uma coisa talvez extremamente negativa. Mas a Quimbanda, dentro daquilo que nós entendemos da Umbanda esotérica, é o oposto enquanto ação e não o oposto enquanto negativo. Como assim? A Umbanda, como eu disse, está ligado aos arquétipos de criança, caboclo e preto velho. A Quimbanda, ela está ligado aos o que a gente chama como entidades guardiãs, né? Ditos populares como Exus e Pombagira. Essas entidades, elas não são
entidades que elas vão vir para fazer o mal, ou vir para tomar sangue, para fazer aqueles processos que, infelizmente, até alguns adeptos do santo prolifera essa ideia. Não entendo muito o porquê disso, mas a gente precisa entender que Exu não é um espírito negativo, um espírito que vai trazer coisas ruins para sua vida. Não, Exu é aquilo que traz o movimento para você. Exu é o que vai trazer a força de movimentação. Como eu disse no vídeo anterior, né? Exu está ligado à comunicação. Exu é o nosso Barajó, é aquele que está ligado aos processos também de contato espiritual. Então, quando nós temos Umbanda, nós temos mentores espirituais, que nós conhecemos como crianças, caboclo, preto velho, são mentores espirituais, e dentro da Quimbanda nós temos as entidades guardiões, que são os Exus e as Pombagiras, né? Ligado diretamente, nós temos ali os mentores espirituais de Umbanda, como processo de limpeza e tudo mais dentro de nós, orientações, e Exu também está ligado a isso. Exu está ligado ao combate, à descarga, né? Como eu disse no dito popular, como descarrego e tudo mais, mas Exu está ligado a esse processo de movimentação, traz o processo de equilíbrio e traz também as renovações. Então, de cunho mais didático é a gente entender que Umbanda são os mentores espirituais, crianças, caboclo, preto velho, e que Umbanda são as entidades guardiãs, que são os Exus e as Pombagiras. E o esoterismo, ele é muito amplo, né, quando a gente vai falar. Talvez às vezes as pessoas, quando falam de esoterismo, eu vejo as pessoas falando só de astrologia. Não, mas esoterismo é muito amplo. Nós estamos falando de escolas ocultas, nós estamos falando de processos espirituais, nós estamos falando sobre formas de entendimento, nós estamos falando de filosofia. Então, esoterismo, e existe até uma diferença, né? Exo com S, né? E exo com X. O que seria isso? Esoterismo com X é aquilo que a gente entenda como algo mais popular, aquilo que está à vista de todas as pessoas. E esoterismo com S, que é no caso Umbanda esotérica com S, nós acreditamos que são aqueles processos, acreditamos não, assim, né? São formas, filosofias, entendimentos, aprendizados, iniciações de cunho interno. Então, para a gente saber de fato o que é um esoterismo com S, nós precisamos passar pelos processos iniciáticos, os processos espirituais, e quando eu falo espirituais, estou falando mais de processos de espiritualização, né? Não somente de religiosidade. E quando nós falamos de esoterismo, nós estamos falando de escolas, né? Então, existem várias escolas esotéricas que traz aí esses processos para nós, e entendimentos e também aprendizados. Muito bem falar sobre isso, né? Porque assim, as pessoas têm muito preconceito, né, sobre essas situações, e você já colocou, porque às vezes até alguns praticantes, né, adeptos, são pessoas da religião, colocam às vezes nessa situação. Então é muito interessante saber, né, sobre isso, sobre o que é Quimbanda, sobre esoterismo, sobre, né, a Umbanda. É sempre uma aula, né, que é a nossa intenção aqui de mostrar na prática mesmo, né, quando a gente mostra aqui todas as dependências do templo. E aí nós temos as vozes do terreiro, nós vamos ter, né, algumas falas de filhos de santo aqui, também, que é muito interessante. E vamos para a fala deles agora. E a gente volta daqui, volta em seguida falando mais com o mestre Arapitã, com mais explicações.